Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Hoje é a primeira quinta-feira do mês de novembro, dia 5. E eu quero compartilhar com vocês 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 13, que durante a exposição faremos uma rápida leitura. Queridos, esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios narra um triste episódio. Um rapaz mantinha relações sexuais com a esposa do seu pai, o que possivelmente era sua madrasta. E Paulo censura esse pecado, principalmente censura o tratamento que a igreja deu para o caso. Arrogantemente, soberbamente, presunçosamente, a igreja foi omissa. Olhem os fatos. Primeiro, versos 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e moralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Se fosse a mãe do rapaz, Paulo diria. Aí seria um caso de incesto e não de imoralidade. E contudo, andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje fez, quem tamanho ultraje praticou. Então, versos 1 e 2, nós temos Paulo entrando de sola para o caso, ou de sola no caso. E nós temos, por isso, um começo um tanto quanto abrupto de Paulo. Paulo não perde tempo com delicadezas. Por duas vezes no verso 1 ele usa a palavra imoralidade, que no grego é porneia, de onde vem mais tarde a palavra pornografia. Uma forma perversa de sexualidade. Quando Paulo diz no verso 1, a mulher de seu pai, provavelmente, como dissemos, não é a mãe do rapaz. Daí, imoralidade e não incesto. Ou Paulo teria dito. Mas significa que o ofensor tinha ou seduzido a sua madrasta, ou essa já havia se divorciado do seu pai, ou ainda o pai do rapaz falecera, deixando a mulher viúva e ela ficara na casa onde morava o rapaz. Isso não é muito claro. O que é claro é que isso contraria a união sexual ilícita. O segundo posicionamento que nós temos é a atitude da igreja totalmente errada. Primeiro porque eles estão ensoberbecidos, conforme lemos no verso de número 2. Mostra que o conceito que os coríntios tinham de sua própria posição era superior à conduta deles, em vez de devidamente humildes. Eles estão arrogantes, soberbos. A igreja foi omissa diante essa situação. Aí Paulo toma uma atitude. Olhem os versos 3, 4 e 5. Ele diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, se fosse nos dias de hoje, ele diria virtualmente, né? Mas presente em espírito, ou seja, virtualmente, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia, veja que primeiro Paulo fala sobre imoralidade, depois ele passa para ultraje, agora ele já usa infâmia. Verso 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, a minha vontade, o meu desejo, o meu parecer, com o poder de Jesus nosso Senhor, verso 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito, de novo motivação, vontade, desejo, seja salvo no dia do Senhor Jesus. Queridos, o castigo do ofensor nós temos aqui. Os coríntios tinham falhado no seu dever, foram omissos, se ensoberbeceram, se orgulhavam de não tratar do assunto. Mas Paulo vai na veia, Paulo vai na jugular. A atitude de Paulo está em contraste, e um agudo contraste com a dos coríntios. Os coríntios que estavam presentes lá, e de quem se podia esperar que agissem, não fizeram nada. Ele, Paulo, que estava longe, e podia ter alegado a distância como uma causa para a inação, ele não seria dissuadido de tomar medidas enérgicas, faz o contrário. Ele fala, olha, entregue esse camarada para Satanás. É a segunda vez que Paulo usa essa expressão no Novo Testamento nas suas cartas. Esta é a primeira. A segunda está em 1 Timóteo capítulo 1, 20, quando Himeneu e Alexandre, duas pessoas que se opunham
ao ministério de Paulo, Paulo diz também que eles deveriam ser entregues a Satanás. O significado, provavelmente, é o de uma disciplina que os excomunga ou que os exclui. A ideia é de que fora da igreja está a esfera de Satanás. Ser expulso da igreja de Cristo é ser lançado à região onde Satanás mantém o poder. Por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 12, fala que antes de Cristo, naquele tempo, sem Cristo, aliás, estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É assim que o excluído deveria se sentir. É uma expressão muito forte concernente à perda de todos os privilégios cristãos. É difícil ver como a expulsão da igreja poderia ter esse efeito. Duas soluções são propostas aqui. A primeira, vê na carne a parte inferior da natureza do homem e toma a passagem como falando da destruição de cobiças pecaminosas. Parece ser a possibilidade de que Paulo tinha em mente, o efeito causado ao ofensor por ser cortado de toda a comunhão que a igreja podia lhe trazer, lhe proporcionar e significar. Segundo, a outra ideia é a de que a carne deve ser entendida como física, sendo a referência à doença e mesmo à morte. É o efeito de se ter retirado dos seguros domínios da graça de Deus, tendo ele como refúgio, como fortaleza, como aquele que nos guarda e nos preserva. Paulo concebe esta punição, queridos, como medicinal. Conquanto a carne seria destruída, é para que o espírito, ou seja, o ser interior, a vontade, a motivação, seja salva, seja liberta. Ele diz salvo no sentido, inclusive, completo. Fica claro com o acréscimo de que no dia do Senhor isso vai acontecer. Então, no dia do juízo, ele espera ver o ofensor disciplinado, corrigido entre o povo de Deus. Os versículos de número 6, 7 e 8 dizem o seguinte: não é boa a vossa jactância, era orgulho, agora jactância, a mesma palavra. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, como cordeiro pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos, aqui nós temos a exortação para expurgar todo o mal. O trecho mostra que se os coríntios faziam mais do que meramente aquecer a situação, omitindo-se de fazer alguma coisa, eles se orgulhavam dessa atitude. Paulo critica, censura duramente, dizendo que é uma jactância. Ou seja, o orgulho, a vaidade, uma soberba, uma arrogância. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. No verso 7, Paulo diz que a única coisa a fazer aqui é se livrar dessa situação de maneira inteira. O verso 8, a vida cristã é comparada como uma festa contínua. Por isso ele fala, celebremos aqui, é presente contínuo. O cristão não observa a festa de acordo com os padrões da velha vida que abandonou, a velha maneira de viver caracterizada por coisas más. Em contraste, a festa perpétua do cristão é celebrada com os asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade refere-se à pureza do motivo e verdade, pureza da ação. Então, ambas as palavras, sinceridade e verdade, são tão características do cristão que podem ser comparadas com o seu necessário ato de alguém que tem a vida mudada. Do versículo 9 ao versículo 13, nós temos um equívoco aqui a ser esclarecido. Por exemplo, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me, em termos de impureza, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que,
dizendo-se irmão ou crente que frequenta a igreja, seja impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito havereis de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Olha a sentença. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Qual é o equívoco? Não vos associeis. O sentido é, não se misturem. Mas Paulo lhes proibia o intercâmbio familiar com transgressores sexuais de qualquer espécie. Paulo estende a lista, abrangendo outros pecados. Além de fornicários ou impuros, também ele fala de avarentos, cobiçosos, aqueles que são dominados pelo desejo de ter mais, pelo espírito de engrandecimento próprio. Do espírito, Paulo passa para as ações. Ele fala de roubadores, são aqueles que agarram alguma coisa, isto é, ladrões de qualquer tipo e qualquer forma. Ele fala de idólatras, ou seja, aquelas pessoas que mantêm uma relação errônea com relação a Deus, porque precisam de um objeto, precisam de uma estátua, precisam de um símbolo para se comunicarem com Deus e servir de intermediário. Paulo fala também de maldizentes, ou seja, a palavra grego loidoros, alguém que faz injúria a outros. Mateus 5,22 condena isso. No versículo 12, há uma diferença que precisa ser colocada entre os que estão dentro e os que estão fora da igreja. Paulo esclarece que não é sua função agir como juiz dos de fora. Verso 13, ele prossegue dizendo que Deus é o juiz dos que estão lá fora. Lembram? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê já está condenado. E a condenação é que eles rejeitaram ao Filho de Deus. Então essa é a condenação de que Paulo fala aqui. Paulo não diz que eles devem ser julgados, mas sim que os coríntios devem julgar aquela situação. Era a responsabilidade da igreja de Corinto agir com relação aos membros da sua própria igreja. Se o versículo 12, queridos, insiste na necessidade da igreja disciplinar os seus membros, este versículo 13 limita o escopo dessa atividade. Não faz parte da função da igreja disciplinar os que não são membros, os que não frequentam a igreja. Deus os julgará, Paulo já diz isso. Mas Paulo faz desta a ocasião para uma injunção final. Expulsai o malfeitor. Os coríntios deviam expulsar o transgressor e deixá-lo ao julgamento de Deus, tendo se tornado agora um dos de fora. Queridos, nós estamos hoje no dia 5 de novembro. Dia 31 de outubro, comemoramos 503 anos da Reforma. Um dos pilares da Reforma é a disciplina, que é dolorosa, mas que visa o bem do faltoso. Que não é agradável, mas que visa a pureza da igreja. Disciplina é um dos pilares da igreja. Quando aplicada, é para o bem. Que nós procuremos sempre, primeiro, não sermos disciplinados, porque procuremos sempre uma vida de santificação. Que Deus nos abençoe, dando sua paz e graça aos nossos corações. Fiquemos nessa paz. Tchau, gente!